Caros amigos, desejos de paz e luz, nossos pedidos à espiritualidade maior que possam alcançar a todos nós com as bênçãos que provêm sempre do Pai. Estamos em mais uma oportunidade nos encontrando para conversarmos sobre um capítulo do livro Nosso Lar. Lembrando, dois lembretes rápidos. O primeiro é que convidamos a todos a conhecerem o livro. Não confie apenas nas nossas observações, e para elas terem fundamento, justeza, é importante que tenhamos a leitura sempre fresca à mente também. E o segundo convite é para, sempre que puderem, interagirem conosco nos nossos canais das redes sociais. Nós agradecemos muito a atenção e carinho de todos os nossos irmãos. Amigos, o objetivo de hoje é conversarmos um pouco acerca do capítulo 23 do livro Nosso Lar, que tem por título Saber Ouvir. É um capítulo singelo, pequeno, relativamente fácil, mas que nós vamos tentar trazer aqui uma ideia, um conceito, no sentido de enriquecer o texto que Chico Xavier psicografou. O texto diz para nós, o cenário que Chico traçou para nós, basicamente é o seguinte: André se encontra ainda na casa de Dona Laura. Lísias, que tinha saído para um evento, volta e encontra ele e Dona Laura conversando, e naquele momento, naquele cumprimentar novamente, convida André Luiz a um passeio ao jardim. Os dois estão ali entrelaçando entendimentos, e quando voltam ao interior da casa, o Lísias liga um aparelho receptor, um aparelho rádio receptor. Esse aparelho depois nós estamos falando numa data que é 1939, e nós estamos falando num lugar, num ambiente que é o mundo espiritual. Então daí a algum tempo André chama aquele aparelho de um aparelho de televisão. André pergunta a Lísias: Lísias, o que vamos ouvir nesse aparelho? É alguma notícia do plano físico? E Lísias diz para ele assim uma frase: não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Ou seja, não ouvirão notícias diretas da Terra. As transmissões, os motivos, os assuntos que eles tratam no mundo espiritual são assuntos mais sutis, de vibrações diferentes daqueles que são tratados na Terra. E André pergunta: mas Lísias, não teríamos sistema, capacidade, habilidade, instrumentação para ouvirmos os encarnados? Lísias diz: claro, André, claro, poderíamos sim traduzir as mensagens deles aqui. Agora, isso nos traria algum tipo de benefício? E a pergunta de Lísias é que vem desenrolar todo o capítulo 23. Por quê? Lísias, neste momento, ele não liga o aparelho receptor, ele deixa como está e passa a instruir, a levar André Luiz a algumas referências, alguns pensamentos que nós gostaríamos de tocar e abranger um pouco aqui. Lísias diz assim: traria algum benefício para nós as informações vindas do planeta Terra para cá? E conta para André que há algum tempo atrás, no princípio da organização da colônia espiritual Nosso Lar, era muito comum um intercâmbio muito ostensivo entre o mundo espiritual e o mundo físico, entre os habitantes da colônia Nosso Lar e os habitantes do plano físico. E, obviamente, como tinham muitas informações de um lado e do outro, as sequelas que eram vividas no mundo físico, como processos naturais dentro da lei de causa e efeito, eram levadas para dentro da colônia espiritual. Traduzindo isto, em outras palavras, mais ou menos assim: alguém que desencarnou e está relativamente estabilizado, estável, progredindo no mundo espiritual, ao ele ter notícia de sua família que passa por dificuldades, por limitações, ou um filho que se perde, um evento aqui na Terra que é relativamente normal, porque vivemos aqui em provações e sofrimento, desestabiliza esse nosso irmão no mundo espiritual, não só ele, como a família e como as pessoas que estão em torno dele. Agora, pensemos nisso multiplicado por 1, por 10, por 50, por 1000, por 1 milhão de habitantes que tinha Nosso Lar naquela época.
Então são 1 milhão de espíritos desencarnados tentando se estabilizar, tentando se harmonizarem no mundo espiritual, recebendo notícias constantes de diversos problemas no mundo físico. Isso provocava, isso levava uma carga de energia deletéria, de pensamentos difíceis para dentro do nosso lar, que era muito sensível, muito difícil. E aí, num certo momento, o governador do nosso lar bloqueou isso e parou. Somente poderiam entrar em contato com o plano físico aqueles espíritos que estivessem um pouco mais estabilizados, um pouco mais fortalecidos. Mais ou menos assim. Se eu estou machucado de uma perna, como é que eu vou carregar alguém? Se o meu braço está doente, como é que eu vou reter alguém nos braços? Então, primeiro eu me fortaleço, me organizo como ser, como individualidade, para depois ajudar o outro. Não é? Isso não quer dizer que nossos parentes, nossos afetos nos abandonaram, nem quer dizer também que nós estamos aqui relegados à própria sorte. Não. Outros espíritos de patamares ou de conhecimentos de valores maiores vêm nos prestar assistência corriqueiramente, não é? Este aspecto é tratado direto no livro. Agora nós gostaríamos de tocar num outro fundamento aqui. O ensinamento de Lísias para André é de muita importância para nós, porque nós, em algum momento, vamos desencarnar. E se nós desencarnarmos com um sentimento muito arraigado, muito preso ao mundo físico, querendo constantemente ter notícias ou interferir na vida dos nossos familiares aqui, isto vai provocar repercussões também na nossa intimidade no mundo espiritual. Novamente falamos, não estamos sugerindo o abandono. Não é que alguém vai desencarnar e vai embora e larga tudo para sempre. Não, não é isso não. Nós estamos dizendo sobre estabilidade da individualidade, sobre fortalecimento do nosso campo íntimo. E aí, neste momento em que nos sentirmos fortes e íntegros, podemos voltar e ajudar aqueles que carecem, que precisam, não é? Ajudar alguém, levar alguma coisa para alguém, quer dizer que eu preciso ter comigo alguma referência, algum fundamento que ele ainda não tem. Eu tenho que ter retido na minha intimidade algum proveito, alguma virtude que ele ainda não conseguiu assimilar. Aí estarei conseguindo ajudar de uma maneira positiva. Não é verdade? São rápidas observações acerca do capítulo 23 do livro Nosso Lar, convidando nossos irmãos a lerem e conhecerem, obviamente, o livro todo e especialmente esse capítulo neste momento. Estejamos em paz, sigamos em paz.